Bom dia, Shabbat Shalom, um dia de paz, debaixo da proteção do nosso Deus. Que Deus nos abençoe profundamente este dia, dia do Senhor, que possamos exercitar a nossa vida de maneira tal que possamos crescer em santificação. O autor de Hebreu diz: sem ela nós não poderemos ver o Senhor. Eu queria falar um pouco hoje sobre o selo do Espírito Santo. Paulo vai tratar disso na sua carta aos Efésios, carta maravilhosa, rica espiritualmente, e nós queremos neste dia falar um pouco sobre esta atuação do Espírito Santo em nossas vidas, fundamentais para sermos de Jesus, para sermos discípulos de Cristo, para caminharmos nessa trajetória gloriosa. Né? Efésios capítulo 1, o versículo final desse capítulo, que vão falar das grandes bênçãos espirituais, outro dia eu posso tratar disso, e no seu finalzinho do capítulo, praticamente, Paulo vai dizer assim, essa colocação de Paulo antecede uma oração que esta assim finaliza o capítulo e vai do versículo 15 até o versículo 22. Mas o texto que eu quero ler é 13 e 14, que fala especificamente dessa atuação do Espírito Santo. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Em quem também depois disso, creste, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Note bem, Paulo aqui vai atestar a função gloriosa, a função fundamental do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. Essa comunidade espiritual que Jesus fundou, e eu sempre tenho dito que Jesus não fundou religião, isso é um grande erro, né? Um grande erro que tem mais de verdade referência no tratamento histórico-sociológico e também em outras questões, do que necessariamente no que Cristo de fato fundou e estabeleceu como aquilo que ele interpretava ser a resposta humana ao drama da alienação e à boa notícia da intervenção redentora de Deus. Veja bem, Paulo então vai dizer que tudo começa com ele, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem uma parcela fundamental nas nossas vidas. De fato, o Espírito Santo nos acompanha até o final, porque é ele que glorifica o nosso corpo na ressurreição. Então, note bem, o Espírito Santo começa a vida espiritual do indivíduo. Ele começa com algumas atitudes, e Paulo vai dizer que, primeiro, a relação que nós temos com o Espírito Santo, com essa atuação de selagem, de bater um carimbo de propriedade, de posse e de garantia, e nós vamos ver isso aqui, começa a partir do momento em que a gente se relaciona com outro grande evento que é fundamental na salvação, que é o Evangelho. Note que Paulo diz assim, olha, depois que vocês creram, e aqui é fé salvadora, não é uma mera crença, não é uma convicção religiosa, não é uma adesão a certos dogmas, não é um compromisso denominacional, é a fé que faz com que a gente enxergue o mundo espiritual do jeito que ele é, que os ossos aqui permite que o novo nascimento, a atuação desse Espírito produza em nós uma verdadeira revolução que atinge nossa cognição,
nosso sistema hemodiretivo, ou seja, aquilo que dirige nossas emoções, que dirige as nossas decisões, afeta o núcleo dos nossos valores, por isso é uma ação axiológica e também matricial. Essa grande atuação poderosa do Espírito Santo fazendo com que uma transformação tão latente, mas ao mesmo tempo tão explosiva, tão impactante, que Jesus vai dizer que é um novo nascimento, ou se formos fazer uma tradução literal do texto grego, um nascimento do alto. Porque, de fato, esse novo nascimento nasce no trono da graça. Tão necessário para a vida da gente, para acertar a vida da gente. Quem acerta a vida da gente é essa relação com o Espírito Santo que é exercida a partir da fé salvadora no Evangelho, maiúsculo, singular. Não um evangelho pequeno, diminuto, um outro evangelho, um evangelho destituído de compromisso com Deus de verdade, que tem compromissos com os poderes latentes da alma, que tem compromisso com, muitas vezes, com entidades espirituais, com os arcontes e vai lá outras coisas, mas que não tem a adese divina. Porque Deus só tem compromisso com um único evangelho, com o evangelho da graça de Deus, que incondicionalmente, e note isso, você não precisa pagar coisa nenhuma, fuja disso, fuja dessa exploração que só constrói impérios que não é o império de Jesus, porque o império de Jesus é o império do amor, o império de Jesus é o império do Espírito, o império de Jesus é o império da glória de Deus, só lhe deu glória. Então, à medida em que você se compromete com o Evangelho, você ouve salvadoramente o Evangelho, o Espírito te sela. E é interessante que efragistete é uma expressão que ela traz uma relação completa, o auristo completo. O Espírito não sela você para selar outras vezes, não, ele te sela definitivamente. Você recebe o carimbo de posse. E o texto vai dizer, eu quero dizer que essa aqui é King James, a versão 1611, uma versão fantástica. O texto diz assim, ó, que quando nós fazemos isso, o Espírito Santo nos sela com a promessa do Pai, que nos revestiria de poder, nos sela com a promessa de Jesus, que nós nasceríamos de novo, que do nosso interior fluiriam rios de água viva. É por isso que você não pode ser discípulo e ser pior. Por isso que nós precisamos lutar contra as nossas sombras. Por isso que nós precisamos lidar bem com as nossas personas. Por isso que nós precisamos ter todo o cuidado com o cristianismo puramente hipócrita, puramente mascarado, que tem como único objetivo esconder a nossa verdadeira face. Precisamos ir para a luz. Debaixo do controle e da direção do Santo Espírito, aí nós seremos autênticos. Não sei bem se o cristianismo de hoje, o evangélico de hoje, aguenta a autenticidade, mas a autenticidade às vezes oferta a outra aquilo que talvez ele não esteja disposto a receber. Mas Deus se alegra com isso, com a verdade dentro de nós, realmente. Reconhecer que somos pecadores limitados, que a única coisa que nós podemos fazer de fato pelas pessoas é quando nós somos instrumentos na mão do Espírito Santo. Isso só acontece quando nós nos colocamos na mão dele realmente inermes, desarmados, sem trincheiras, sem nenhum tipo de atitude, de represália, e deixamos ele fluir em nós. Quando ele nos sela, nos usa e está agindo nas nossas vidas, nos tornamos instrumento de bênção de Deus na vida das pessoas. Neste dia do Senhor, eu quero dizer isso, precisamos lutar desesperadamente, porque aí é uma parceria nossa, porque aí o Espírito começa a andar conosco, nosso companheiro, louvado seja Deus, o nosso companheiro começa conosco. E o texto diz que quando ele nos sela, definitivamente, sem nenhum custo, graciosamente, ele agora assume o timorato da nossa vida.
e é a garantia no mundo espiritual de que nós pertencemos a Jesus Cristo, o Messias, o meu Messias e o seu Messias. Quem é a garantia da nossa herança? Algumas traduções, para ser sincero, a maioria, traduzem a partícula no neutro e destacam a realidade impessoal, como se, na verdade, a garantia viesse da selagem que o Espírito Santo faz, e aí uma relação indireta com o Espírito Santo, não pessoal. A tradução King James, 1611, porque até a mais nova também já muda, usa o neutro, usa a versão grega, o Novo Testamento grego a partir dos manuscritos bizantinos, não da Westcott, não da revisão. E este manuscrito estabelece o agenciamento do Espírito Santo. Escute isso, que coisa maravilhosa! Quem é a garantia de que nós vamos chegar lá, de que as promessas gloriosas da redenção vão se cumprir cabalmente na minha vida e nós teremos a herança celestial? Não é nenhum outro, não é uma doutrina da igreja, não é uma confissão de fé da igreja, não é a declaração poderosa de um ministro, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Não, 1000 vezes não. É o Espírito Santo que garante isso. Essa pessoa divina, esse ser pessoal, ele é a garantia de que nós iremos experimentar tudo o que Cristo, o que o Pai nos prometeu. E que nós chegaremos lá. Que Ele estará conosco. Por isso que Jesus pôde afirmar categoricamente que estaria conosco, sim, porque na pessoa do Espírito Santo, quando Ele nos batiza poderosamente, quando somos selados, recebemos o carimbo, nós de fato estamos agora debaixo da proteção do Espírito. Isso é tão poderoso, é tão garantidor, que inclusive até nas nossas orações o Espírito faz a mediação. E aí é importante dizer, não há nenhuma mediação a não ser a mediação do Espírito executiva, porque formal e redentiva já foi feita em Jesus, o nosso mediador único. Não há outro. Nosso Messias, nosso mediador. Que Deus lhe abençoe muito hoje, que você seja instrumento de Deus na vida das pessoas e que possamos vencer os nossos pecados e fraquezas e nos lembrar que quando nós somos fracos é aí que de fato nós somos fortes. Eu quero orar por sua vida, pedindo que Deus lhe abençoe profundamente hoje. Nosso Pai eterno, nosso Deus bendito, que o Senhor realize todos os efeitos do selo do Espírito em nós, dessa presença gloriosa do Espírito em nós. Senhor, neste instante, Deus abençoe aqueles que estão ouvindo a mensagem, que eles possam ser impactados pelo Teu Espírito, batizados pelo Teu Espírito, que eles possam ser dirigidos pelo Teu Espírito a abençoar esta nação, este povo. Meu Deus, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor os assista poderosamente. Cura, Senhor, aqueles que estão passando com o Covid, passando por traumas, dificuldades. Deus, o Senhor é o Deus que é o Deus que está presente. Que o Senhor esteja presente em nossas vidas, nos dando a Tua presença gloriosa, que é fruto não do que nós sentimos, mas sim das Tuas promessas. Obrigado, Deus bendito. Ó Senhor, prepara a Tua noiva. Amém.